Jesus está falando com você. Você já sentiu que algo estava tentando chamar sua atenção, mas não conseguiu entender o que era? Como se um sinal invisível estivesse tentando te guiar, mas você não soubesse interpretar? E se eu te dissesse que existem 3 sinais claros de que Jesus está falando com você neste exato momento? Sinais que a maioria das pessoas ignora, mas que, se você aprender a reconhecer, podem transformar sua vida e seu relacionamento com Deus sempre. A verdade é que Jesus nunca deixou de falar com seus filhos. O problema é que na correria do dia a dia, muitos não conseguem perceber sua voz. Mas Ele continua chamando. Ele continua enviando sinais. E hoje você vai descobrir se Ele está falando com você neste momento. Poucas pessoas sabem disso, mas há um segredo oculto na forma como Deus se comunica. Algo que, se você não souber identificar, pode te fazer perder a resposta que tanto espera. Mas se você entender esses 3 sinais, sua vida pode mudar de forma radical. Agora pense comigo. O que aconteceria se você estivesse esperando um milagre, mas ignorasse a resposta de Deus sem perceber? Se Ele já tivesse falado com você várias vezes, mas você simplesmente não conseguiu reconhecer sua voz? Neste vídeo, você vai aprender algo que pode mudar para sempre sua maneira de se relacionar com Deus. Você vai entender os 3 sinais mais claros de que Jesus está tentando falar com você e vai descobrir como responder a esse chamado divino. Mas antes de começarmos, quero que você comente aqui abaixo: paz em Cristo. Esse simples ato já é uma forma de demonstrar que você está aberto a ouvir a voz de Deus. Além disso, ao deixar seu comentário e curtir este vídeo, você estará ajudando o YouTube a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. Isso significa que com um simples gesto, você pode estar sendo um instrumento de Deus para tocar outras vidas. Agora pare por um momento e pense: quantas pessoas precisam desse vídeo agora mesmo? Talvez um amigo, um parente, alguém que está pedindo a Deus uma resposta. Ao curtir e comentar, você faz com que essa mensagem alcance aqueles que precisam ouvir. E lembre-se, o penúltimo ensinamento de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção na sua vida. Fique comigo até o final, pois o que vamos revelar aqui pode ser a resposta que você tanto busca. Agora, sem mais demora, vamos começar esse estudo profundo e revelador sobre os 3 sinais de que Jesus está falando com você. O chamado silencioso de Jesus. Jesus sempre falou com seu povo, mas nem sempre de forma audível. Na maioria das vezes, ele sussurra ao coração, despertando inquietações, trazendo reflexões profundas e nos conduzindo a lugares que jamais iríamos por conta própria. Mas quantos realmente param para ouvir? Se você tem sentido uma estranha inquietação, um chamado que não consegue explicar, uma necessidade inexplicável de buscar mais a Deus, pode ser que Jesus esteja falando com você. Ele faz isso porque sabe que há algo dentro de você que ainda precisa ser despertado. Pense em Pedro, um simples pescador que vivia sua vida comum. Até que um dia, Jesus olhou para ele e disse: "Segue-me." Pedro não ouviu um sermão, não recebeu um convite detalhado, não teve uma explicação longa. Apenas sentiu algo dentro de si, algo forte o suficiente para largar tudo e seguir aquele que falava ao seu coração. Agora eu te pergunto: será que Jesus não está chamando você da mesma forma? Talvez você tenha percebido que algumas coisas na sua vida perderam o sentido. O que antes te satisfazia, agora não satisfaz mais. Suas orações parecem ter mudado. Há um desejo ardente dentro de você por algo maior, algo que nem você sabe explicar. Isso pode ser um sinal. Jesus está chamando pessoas todos os dias, mas nem todos estão dispostos a parar e ouvir. Muitos se distraem com preocupações da vida, deixam para depois, ou tentam sufocar a voz de Deus com os barulhos do mundo. Mas Ele continua chamando.
lembre-se da história do jovem rico. Ele estava diante de Jesus, recebeu um chamado, mas não quis ouvi-lo porque seu coração estava preso a outras coisas. E quantos hoje não fazem o mesmo? Sentem que Deus está pedindo algo, mas resistem porque ainda não estão dispostos a abrir mão do que os impede de seguir o Mestre. Se você tem sentido essa inquietação, não ignore. É possível que o próprio Cristo esteja chamando você para um novo tempo, para um compromisso mais profundo, para algo que talvez você nem consiga imaginar agora. E agora eu te pergunto, você está pronto para responder a esse chamado? Se essa palavra tocou seu coração, continue comigo, porque os próximos sinais vão te mostrar ainda mais claramente se Jesus está falando com você neste momento. Quando as circunstâncias são a voz de Jesus fala de muitas maneiras. Às vezes, sua voz é suave, um sussurro ao coração, um sentimento de paz que nos direciona. Mas há momentos em que ele fala por meio das circunstâncias, conduzindo-nos por caminhos que não escolheríamos por conta própria. Se ultimamente você tem enfrentado mudanças inesperadas, portas fechadas ou desafios que parecem sem sentido, talvez isso não seja apenas obra do acaso. Pode ser que Jesus esteja tentando chamar sua atenção. Moisés viveu isso de maneira intensa. Ele cresceu no palácio de Faraó, cercado pelo luxo e pelo conforto. Tudo indicava que ele teria uma vida de privilégios. No entanto, Deus tinha outros planos. Para transformar Moisés em libertador de Israel, foi necessário tirá-lo do Egito e levá-lo ao deserto. Durante anos, Moisés viveu longe de tudo o que conhecia, até que um dia uma sarça começou a queimar sem se consumir. Esse era o sinal. Moisés poderia ter ignorado aquela visão e seguido com sua rotina. Mas decidiu se aproximar, e quando fez isso, ouviu a voz de Deus e teve sua vida transformada. Agora pense, quantas vezes as dificuldades são como essa sarça ardente? Tudo parece estar pegando fogo ao nosso redor. As coisas não fazem sentido, mas há algo que permanece intacto. No meio da luta, Deus está chamando. Os discípulos também passaram por isso. Em meio a uma tempestade no mar, quando tudo parecia perdido, Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas. Pedro, ao reconhecer o Mestre, pediu para ir até ele. Enquanto manteve os olhos fixos em Cristo, caminhou sobre as águas. Mas assim que se distraiu com o vento e as ondas, começou a afundar. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos tempestades não para nos destruir, mas para que possamos enxergar Jesus no meio delas. Quando tudo está sob controle, é fácil nos acomodarmos, mas quando as águas se agitam e os ventos sopram contra nós, somos forçados a olhar para Ele. Agora reflita. E se tudo o que você está passando for na verdade um chamado? E se essas dificuldades forem um sinal de que Jesus quer levá-lo para um novo tempo? E se o que parece ser uma perda for, na verdade, um realinhamento divino? Muitos não percebem quando Deus está chamando. Moisés poderia ter ignorado a sarça ardente. Pedro poderia ter ficado no barco. Mas eles decidiram ouvir a voz de Deus e suas vidas mudaram para sempre. Se você tem sentido que as circunstâncias estão apertando ao seu redor, não se desespere. Pode ser que Jesus esteja chamando você para algo maior. A pergunta é, você está pronto para ouvir? O peso no coração e a voz que persiste. Jesus fala diretamente ao coração dos seus filhos. Ele desperta inquietações, acende um desejo de buscá-lo e coloca em nossa alma um chamado que não conseguimos ignorar. Se você tem sentido um peso no coração, se há algo insistindo dentro de você, um pensamento recorrente de que Deus quer algo mais para a sua vida, pode ser que o próprio Cristo esteja tentando lhe falar. A Bíblia nos mostra isso em diversas situações. Um exemplo claro é o chamado de Samuel. 1 Samuel 3:8-10 diz: O Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou
Foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar-se, e se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou. O Senhor veio, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não a reconheceu de imediato. Ele precisou ser orientado a responder. E quando finalmente atendeu ao chamado, Deus começou a usá-lo poderosamente. Quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Sentimos algo nos chamando, uma sensação de que Deus quer falar, mas ignoramos ou não sabemos discernir sua voz. Acordamos no meio da noite sem explicação, sentimos que devemos orar mais. Percebemos um desejo de mudança sem entender exatamente por quê. Isso não é coincidência. A voz de Deus não grita, mas também não se cala. Ela se manifesta de maneiras sutis, nos desperta quando menos esperamos, nos faz refletir sobre o rumo que estamos tomando. Outro exemplo claro é o jovem rico, que sentiu esse chamado e resistiu. Marcos 10, 21, 22 relata: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Ele sentiu o peso no coração. Sabia que Jesus estava lhe dizendo a verdade. Mas ao invés de obedecer, escolheu se afastar. Quantos hoje fazem o mesmo? Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar, que Deus estava chamando, que sua alma ansiava por algo maior, mas acabou ignorando? Talvez algumas coisas que antes te davam prazer já não façam mais sentido. Talvez suas orações tenham mudado. Talvez você sinta uma necessidade crescente de buscar mais a Deus, mas ao mesmo tempo um receio do que isso pode significar. Isso é um sinal. Se há um peso no seu coração, se algo te chama para mais perto de Deus, se você tem sentido essa inquietação inexplicável, é possível que Jesus esteja falando com você neste exato momento. Agora pense, e se esta for a última vez que Deus está tentando chamar sua atenção antes de um grande acontecimento em sua vida? E se este for o momento de decisão que mudará tudo? Samuel ouviu e respondeu. O jovem rico ouviu e se afastou. A pergunta agora é: o que você vai fazer? Quando Jesus responde antes, mesmo que você peça. Se você já passou por momentos em que parecia estar sozinho, mas de repente algo inesperado trouxe alívio, conforto ou uma resposta que você nem havia pedido, talvez não tenha sido apenas uma coincidência. Pode ter sido Jesus falando com você. A Bíblia nos mostra que Cristo conhece nossas necessidades antes mesmo que falemos. Ele vê as lágrimas escondidas, os pensamentos que ninguém mais conhece e as dores que tentamos esconder. Muitas vezes, ele nos responde antes mesmo de clamarmos. Isso aconteceu com Natanael. Em João 1, 47 e 49, lemos: Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael não esperava ser visto. Ele não havia dito nada para Jesus, mas o Senhor já o conhecia, já sabia de sua sinceridade e já estava atento a ele antes mesmo que ele se aproximasse. E agora eu te pergunto, será que Jesus já não tem te visto, te acompanhado, te respondido de maneiras que você ainda não percebeu? Talvez você tenha encontrado uma palavra que tocou seu coração em um momento exato. Talvez alguém te deu um conselho que parecia ser a resposta perfeita para algo que estava em sua mente. Ou, quem sabe, uma porta se abriu quando você menos esperava e você nem percebeu que era Deus agindo por você.
E faz isso o tempo todo. Mateus 6:8, Jesus ensina: não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Isso significa que Jesus está sempre à frente. E já conhece suas dores, suas dúvidas e seus anseios. Antes mesmo que você dobre os joelhos, ele já preparou a resposta. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já teve livramentos sem nem perceber? Quantas vezes você encontrou alívio no momento exato em que precisava? Quantas vezes algo que parecia não ter solução, de repente, encontrou um caminho inesperado? Se isso tem acontecido com você, Jesus pode estar falando. Ele está mostrando que não te abandonou, que te vê, que te conhece e que já tem as respostas que você precisa. Agora, pense por um instante. E se neste exato momento Jesus estiver tentando te mostrar algo que você ainda não percebeu? E se a resposta que você tanto busca já estiver ao seu redor, mas você ainda não abriu os olhos para vê-la? Natanael reconheceu a presença de Cristo e foi transformado. O que você fará agora, quando a palavra de Deus fala diretamente com você? Você já abriu a Bíblia em um momento de dúvida e encontrou exatamente a resposta que precisava? Já ouviu uma pregação? Leu um versículo e sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com você? Se isso tem acontecido, pode ser um dos sinais mais claros de que Jesus está tentando chamar sua atenção. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Ela é viva, poderosa e capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. É isso que está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a Bíblia não é apenas um registro histórico. Ela tem o poder de transformar, direcionar e revelar verdades profundas. E quando você sente que um versículo ou uma mensagem fala diretamente com você, isso pode ser um sinal de que Jesus está tentando te ensinar algo. Foi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Em Lucas 24:32, após ouvirem as palavras do próprio Cristo sem perceber que era ele, disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Eles estavam aflitos, confusos e sem esperança. Mas quando ouviram a palavra de Deus, algo dentro deles se acendeu. Foi como se suas dúvidas tivessem sido respondidas sem que precisassem perguntar. Isso já aconteceu com você? Quantas vezes você já abriu a Bíblia e encontrou exatamente o que precisava ler? Quantas vezes uma pregação ou um louvor tocaram seu coração de maneira inexplicável? Isso não é por acaso. Jesus continua falando com você por meio da sua palavra. Agora reflita. E se Deus estiver tentando te ensinar algo agora mesmo, e se Ele já te deu respostas, mas você ainda não as reconheceu? Os discípulos só perceberam que era Jesus quando Ele partiu o pão. Ou seja, eles precisaram de um momento de clareza para reconhecer que Cristo já estava falando com eles o tempo todo. Se a palavra de Deus tem ardido em seu coração, se você tem sentido que certas mensagens chegam a você no momento exato, não ignore. Isso pode ser um dos sinais mais claros de que Jesus está tentando te mostrar algo. Se essa verdade está fazendo sentido para você, continue comigo. Há algo ainda mais profundo a ser revelado. Quando Jesus usa outras pessoas para falar com você, você já recebeu um conselho que parecia ser exatamente aquilo que precisava ouvir? Já teve alguém que, sem saber da sua situação, disse palavras que tocaram profundamente o seu coração? Se isso tem acontecido, pode ser mais um dos sinais de que Jesus está falando com você. Desde os tempos bíblicos,
Deus tem usado pessoas para entregar suas mensagens. Ele fala por meio de profetas, pastores, amigos, familiares e até mesmo desconhecidos. Do menos esperamos, uma simples conversa pode conter a resposta de Deus para algo que estávamos buscando. Foi assim com o profeta Natã e o rei Davi. Em 2 Samuel 12, 1-7, Deus enviou Natã para confrontar Davi após seu pecado com Batseba. Natã contou uma parábola e ao final declarou: "Tu és este homem." Davi poderia ter ignorado ou rejeitado a mensagem, mas em vez disso, reconheceu que Deus estava falando com ele e se arrependeu. Esse momento mudou sua vida e seu relacionamento com o Senhor. Agora, pense em quantas vezes algo semelhante já aconteceu com você. Talvez alguém tenha te dito exatamente aquilo que você precisava ouvir. Talvez uma mensagem tenha vindo de uma forma inesperada, mas foi impossível ignorá-la. Isso não é coincidência. Jesus também fez isso com Pedro. Em Mateus 16:17, após Pedro reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Senhor lhe disse: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." Pedro não chegou a essa conclusão sozinho. Deus revelou a verdade a ele. Da mesma forma, muitas vezes, o Senhor nos fala por meio de outras pessoas. Agora, reflita. Quantas vezes alguém já te deu um conselho que parecia ser diretamente de Deus? Quantas vezes uma palavra inesperada trouxe clareza para a sua vida? Se isso tem acontecido com você, talvez Jesus esteja chamando sua atenção de uma forma sutil, mas poderosa. Ele pode estar enviando respostas e direcionamentos através de pessoas ao seu redor. A grande questão é: você está ouvindo? Se esse sinal já se manifestou na sua vida, continue comigo, pois há algo ainda mais profundo para ser revelado. Quando seu espírito sente paz, mesmo em meio às tempestades, você já passou por momentos difíceis, mas de alguma forma sentiu uma paz que não podia explicar. Já enfrentou situações que pareciam impossíveis, mas no fundo sabia que tudo ficaria bem? Se isso tem acontecido, pode ser um dos sinais mais claros de que Jesus está falando com você. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Enquanto o mundo vê a paz como a ausência de problemas, Jesus nos oferece uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele disse em João 14:27, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa paz é um presente para aqueles que confiam nele. É um sinal de que ele está presente, cuidando de cada detalhe, mesmo quando não conseguimos ver. Foi essa mesma paz que guardou os discípulos quando estavam no barco e a tempestade se levantou. Marcos 4:39 nos conta que Jesus, mesmo em meio ao caos, estava dormindo. Os discípulos desesperados o acordaram e ele se levantou e disse ao mar: "Acalma-te, emudece." E imediatamente houve bonança. Agora, imagine a cena: o vento soprando forte, as águas agitadas, o medo tomando conta dos discípulos. Mas Jesus estava em paz, pois sabia que nada estava fora do controle do Pai. Quantas vezes passamos por tempestades e achamos que estamos sozinhos? Mas se você tem experimentado paz, mesmo sem entender, se seu coração tem sido consolado em momentos difíceis, pode ser um sinal de que Jesus está ao seu lado, sustentando você. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é lógica. Ela não depende das circunstâncias. Ela é um sinal de que Deus está no controle. Agora, reflita. Quantas vezes você já deveria ter desmoronado, mas permaneceu firme? Quantas vezes sua mente estava perturbada, mas de repente uma paz inexplicável tomou conta do seu coração? Isso não é força humana. Isso é um sinal de que Jesus está cuidando de você.
Quando tudo parece estar contra você, mas Deus te sustenta. Você já passou por momentos em que parecia que tudo estava dando errado, mas, de alguma forma, você permaneceu de pé? Já enfrentou lutas que pareciam ser grandes demais, mas percebeu que Deus estava te sustentando mesmo quando não via saída? Se isso tem acontecido, pode ser mais um sinal de que Jesus está falando com você. A Bíblia nos ensina que a vida cristã não é isenta de batalhas. Pelo contrário, muitas vezes, quando estamos mais próximos de Deus, enfrentamos provas ainda maiores. Mas há uma certeza inabalável: Jesus nunca abandona aqueles que confiam nele. Foi isso que aconteceu com José. Em Gênesis 50, agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você já enfrentou injustiças, decepções e provações que pareciam não ter fim? Quantas vezes achou que estava sozinho, mas no final percebeu que Deus estava guiando cada passo? Em Romanos 8:28, a palavra nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que tudo está contra nós, Deus está transformando cada situação para cumprir um propósito maior. Os discípulos também enfrentaram momentos assim. Quando Jesus foi crucificado, tudo parecia perdido. Eles não conseguiam entender por que aquele sofrimento estava acontecendo. Mas, 3 dias depois, veio a ressurreição e tudo fez sentido. O mesmo acontece conosco. Você tem passado por lutas e provações, se tem enfrentado portas fechadas e dificuldades, não desanime. Pode ser que Jesus esteja permitindo isso para te ensinar, te fortalecer, te preparar para algo muito maior. Agora pense, se essa luta não for para te destruir, mas para te transformar, se Deus estiver permitindo esse deserto, porque há algo poderoso esperando por você no outro lado. José não viu o propósito no início. Os discípulos não entenderam a cruz imediatamente. Mas no final, a obra de Deus foi revelada. Quando você sente que precisa voltar para Deus, você já teve momentos em que sentiu um desejo profundo de se aproximar mais de Deus? Já passou por períodos em que seu coração ansiava por mais da presença dele, mesmo sem entender o motivo? Se isso tem acontecido, pode ser um sinal claro de que Jesus está chamando você de volta para um relacionamento mais profundo com ele. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos mostra como o coração do pai sempre anseia pelo retorno de seus filhos. Em Lucas 15, 17 e 20 lemos: caindo, porém, em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Note o que acontece com o filho pródigo. Primeiro, ele cai em si. Ele percebe que está longe do pai e sente o desejo de voltar. Isso não foi um pensamento aleatório, foi um chamado. Quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Mesmo quando tentamos nos afastar, mesmo quando nos distraímos com as coisas do mundo, há algo dentro de nós que nos chama de volta. Essa voz que diz: você precisa voltar para Deus, não vem de você. É Jesus falando com você, chamando-o para mais perto, despertando em seu coração o desejo de voltar para casa.
Foi o que aconteceu também com Pedro. Depois de negar Jesus 3 vezes, ele sentiu um peso enorme no coração. Mas Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, foi ao encontro dele, restaurando sua fé e seu chamado. Em João 21:17, lemos a pergunta de Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? 3 vezes Jesus perguntou. 3 vezes Pedro respondeu. Isso não foi por acaso. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Agora Cristo estava lhe dando a chance de reafirmar seu amor. Ele não estava condenando Pedro, mas chamando-o de volta para o propósito que havia sido traçado para ele desde o início. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você já sentiu esse desejo de se aproximar mais de Deus? Quantas vezes você percebeu que precisava mudar algo, buscar mais a Ele, voltar ao primeiro amor? Isso não é apenas um sentimento, isso é um sinal. Jesus está te chamando. Ele não quer apenas sua obediência, Ele quer seu coração. Ele deseja restaurar tudo aquilo que o tempo, o medo ou as distrações tentaram apagar. Agora pense, e se este for o momento exato que Deus preparou para a sua restauração? E se essa vontade de voltar para Ele for a resposta que você tem esperado? O filho pródigo foi recebido com amor. Pedro foi restaurado. O que impede você de atender a esse chamado? Quando Deus fecha uma porta para te proteger ou direcionar, você já insistiu em algo que parecia ser o certo, mas no final tudo desmoronou? Já orou por uma resposta e, em vez de um sim, recebeu um silêncio ou um caminho bloqueado? Se isso tem acontecido, pode ser um dos sinais mais claros de que Jesus está falando com você. Muitas vezes, achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos impede de seguir por um caminho que não nos levaria ao propósito dele. O que parece um obstáculo pode ser, na verdade, uma proteção ou um direcionamento divino. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. Paulo e Silas estavam determinados a pregar a palavra, mas foram impedidos pelo próprio Espírito Santo. Em Atos 16, os 6:7 está escrito: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Naquele momento eles não entendiam o motivo. Estavam fazendo algo bom, algo certo, mas Deus fechou a porta. Logo depois, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. E então eles entenderam que o Senhor estava os conduzindo para pregar na Macedônia, onde um grande avivamento aconteceria. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você já tentou seguir um caminho e encontrou apenas barreiras? Quantas portas se fecharam diante de você, mesmo quando tudo parecia estar certo? Isso não significa que Deus te abandonou. Pode ser que Ele esteja te protegendo de algo que você não vê ou te guiando para um propósito maior. Isso também aconteceu com José. Em vez de se tornar líder imediatamente, como havia sonhado, ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. No momento, tudo parecia estar dando errado. Anos depois, ao olhar para trás, José pôde dizer em Gênesis 50:20: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que parecia um fracasso era, na verdade, um caminho preparado por Deus. Agora, reflita. Se aquela oportunidade que você perdeu era, na verdade, um livramento? E se aquela resposta negativa que te frustrou fosse Deus te impedindo de seguir por um caminho que não era para você? E se essa porta fechada for a maneira de Jesus te redirecionar para algo muito maior do que você poderia imaginar? Paulo e Silas confiaram e foram guiados para um mover poderoso de Deus. José esperou e foi colocado em uma posição de autoridade que salvou sua família e uma nação inteira. O que você fará diante das portas que se fecham?
Quando você se sente fraco, mas Jesus te fortalece. Momentos em que a vida parece nos sobrecarregar. Peso das responsabilidades, as lutas diárias e as dificuldades nos fazem sentir fracos, incapazes de continuar. Mas se mesmo nesses momentos você tem encontrado forças para seguir em frente, pode ser um dos sinais mais claros de que Jesus está falando com você. A Bíblia nos ensina que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Não é sobre o que conseguimos fazer por nós mesmos, mas sobre o que Cristo faz em nós quando reconhecemos nossa dependência dele. O apóstolo Paulo experimentou isso profundamente. Segundo Coríntios 12, 9 e 10, ele escreveu: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo aprendeu que quando se sentia incapaz, era justamente quando Cristo mais agia através dele. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes você já pensou que não conseguiria seguir adiante, mas encontrou forças onde menos esperava? Quantas vezes tudo indicava que você iria desmoronar, mas algo te sustentou e te fez continuar? Ou sobre as águas. Em Mateus 14, 29 e 31, lemos: E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro começou bem. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Mas, quando olhou para a tempestade ao seu redor, começou a afundar. Isso acontece conosco o tempo todo. Quando focamos nas dificuldades, o medo cresce. Mas quando olhamos para Cristo, encontramos forças para continuar, mesmo nas situações mais difíceis. Agora pense, e se essa força que tem te sustentado nos dias mais difíceis não for apenas sua? E se Jesus estiver te carregando sem que você perceba? E se essa paz no meio da tempestade for um sinal de que Ele está com você, falando ao seu coração e te fortalecendo para algo maior? Paulo aprendeu a depender totalmente da graça de Deus. Pedro aprendeu que mesmo na tempestade, Jesus está sempre pronto para nos segurar. O que você fará com essa força que Jesus tem te dado? Quando o perdão de Jesus transforma seu coração, você já sentiu que precisava perdoar alguém, mas não conseguia? Já experimentou o peso da culpa e, de repente, percebeu que Deus estava te chamando para uma nova chance? Se isso tem acontecido, pode ser um dos sinais mais claros de que Jesus está falando com você. O perdão não é algo natural para o ser humano. Guardar ressentimentos, alimentar dores do passado e viver preso a feridas é o caminho mais comum. Mas quando Jesus toca um coração, ele transforma essa realidade. A prova disso está no que aconteceu com Pedro. Depois de andar com Jesus, ver seus milagres e prometer fidelidade, Pedro o negou 3 vezes no momento mais crítico. Imagine a culpa e a vergonha que ele sentiu. Mas mesmo depois de sua falha, Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, ele foi ao encontro de Pedro para restaurá-lo. Em João 21, 15 e 17 lemos: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. 3 vezes Jesus perguntou. 3 vezes Pedro respondeu. Isso não foi por acaso. Jesus não apenas o perdoou, mas o restaurou ao propósito original. O homem que havia negado o Mestre foi transformado no líder da igreja primitiva. Agora, pense em sua vida. Quantas vezes você já sentiu que não era digno do amor de Deus? Quantas vezes já se condenou por erros do passado, achando que não havia mais volta? Mas a verdade
é que Jesus já te perdoou. Ele já pagou o preço. A Bíblia nos diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que não importa o que aconteceu, não importa quantas vezes você falhou. Se você sente o desejo de recomeçar, se há um peso sendo retirado do seu coração, se de alguma forma você sente que Deus está te dando uma nova chance, é porque Ele está te chamando para mais perto. Foi isso que aconteceu com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Em Lucas 7,47, Jesus declarou: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela não encontrou condenação. Encontrou amor, graça e restauração. Agora pense, e se esse desejo de perdoar ou ser perdoado for um sinal de que Jesus está moldando seu coração? E se essa paz que você sente ao liberar perdão for a prova de que Ele está transformando sua vida? Pedro foi restaurado e se tornou um dos maiores apóstolos. A mulher pecadora foi perdoada e experimentou um amor que mudou tudo. Que impede você de aceitar o perdão de Jesus e viver essa transformação? Do Jesus te chama para confiar, mesmo sem entender. Você já se sentiu perdido, sem saber qual direção tomar, mas ao mesmo tempo, algo dentro de você dizia para confiar. Enfrentou momentos em que tudo parecia incerto, mas havia uma paz inexplicável no seu coração? E isso tem acontecido. De ser um dos sinais de que Jesus está falando com você. Fé verdadeira não é construída nos momentos em que tudo está claro, mas nos momentos em que somos chamados a confiar sem entender. Foi isso que aconteceu com Abraão. Em Gênesis 12:1, Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão não recebeu um mapa, nem uma explicação detalhada. Deus apenas lhe disse para sair e confiar. Ele obedeceu e, por causa dessa fé, se tornou o pai de uma grande nação. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes Deus já te chamou para dar um passo sem mostrar todos os detalhes? Quantas vezes você teve que confiar sem ver o caminho completo? Jesus ensinou essa mesma lição aos seus discípulos. Quando chamou Pedro para sair do barco e andar sobre as águas, ele não deu garantias. Apenas disse: vem. Mateus 14:29. Pedro teve que sair do barco e confiar. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível. Mas quando começou a olhar para as circunstâncias, teve medo e começou a afundar. Isso acontece conosco. Se olharmos para Jesus, encontramos força para seguir. Mas, se focarmos nas dificuldades, nos sentimos incapazes. Agora, reflita. E se Deus estiver te chamando para dar um passo de fé? E se essa fase de incerteza não for um castigo, mas um convite para confiar mais nele? Jesus disse em João 20:29, bem-aventurados os que não viram e creram. A verdadeira fé não é sobre enxergar tudo, mas sobre confiar naquele que guia o caminho. Abraão não sabia para onde ia, mas obedeceu e recebeu a promessa. Pedro ousou sair do barco e viveu uma experiência sobrenatural. O que você fará diante do chamado de Jesus para confiar? Quando Jesus te ensina a descansar nele, você já passou por momentos em que tentou resolver tudo com suas próprias forças, mas nada parecia funcionar? Já se sentiu esgotado, sem forças para continuar, e percebeu que precisava entregar tudo nas mãos de Deus? Se isso tem acontecido, pode ser um sinal de que Jesus está falando com você. Muitas vezes, nos preocupamos além do necessário. Tentamos controlar o futuro, carregar pesos que não são nossos e encontrar soluções para tudo. Mas Jesus nos convida a descansar nele. Ele disse em Mateus 11:28-30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso significa que o verdadeiro descanso não está na ausência de problemas, mas na confiança em Deus. Foi isso que aconteceu com Marta e Maria. Em Lucas 10, 38 a 42, enquanto Marta se preocupava com muitas coisas, Maria escolheu se sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Jesus disse a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava ocupada demais, tentando organizar tudo. Maria entendeu que o mais importante era estar com Jesus. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes você tem se preocupado demais com coisas que não pode controlar? Quantas vezes você se sobrecarregou tentando resolver tudo sozinho, quando Jesus já estava te chamando para descansar nele? A Bíblia nos ensina em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não significa ser passivo ou não agir, mas significa confiar. Saber que há um Deus que cuida de tudo, que está no controle e que nos convida a descansar em sua presença. Agora, reflita. E se essa inquietação que você tem sentido for um chamado para confiar mais em Jesus? E se ele estiver te mostrando que não é sua força que resolve, mas a entrega total a ele? Pedro aprendeu isso quando tentou pescar a noite inteira sem... Mas, quando obedeceu a Jesus e lançou as redes conforme sua palavra, colheu uma pesca milagrosa. Lucas 5, 5, 6. O que Jesus está pedindo que você entregue hoje, quando Jesus te convida a amar? Como ele ama você, já sentiu no coração o desejo de tratar alguém com mais graça e compaixão, mesmo quando essa pessoa não merecia? Já teve momentos em que precisou escolher entre reagir com dureza ou perdoar com amor? Se isso tem acontecido, pode ser um sinal de que Jesus está falando com você. O amor de Jesus não é como o amor do mundo. Ele ama sem esperar nada em troca. Ele ensina que o verdadeiro amor não é baseado no que recebemos dos outros, mas no que escolhemos oferecer. Ele deixou isso claro em João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes